Então, a gente tem aqui um segmento A e a gente vai tentar achar quanto equivale os segmentos de raiz quadrada de 2, raiz de 3, raiz de 4, raiz de 5 até raiz de 8, só com régua e o compasso que foi que eu fiz esse segmento tamanho A. Então, eu pego o meu compasso e com a ponta seca, eu vou colocar aqui AB. Com a ponta seca em B e amplitude A, eu vou traçar esse semicírculo aqui. Com a ponta seca em A, eu vou marcar um ângulo de 60 graus. Vou aumentar meu semicírculo. E agora, com essa ponta seca em 60 graus, vou marcar 120 graus. E agora, eu marco a perpendicular a B, 90 graus. Então, pego aqui a régua, que eu tô usando meu transferidor servindo como régua. Vou marcar uma semi-reta entre esses dois pontos aqui, O e B, formando 90 graus aqui. E aqui, pela amplitude do nosso compasso, também vale A. Então, a gente quer determinar quanto equivale a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, pelo teorema de Pitágoras, a gente tem que esse x, vou chamar de x, tá certo? X ao quadrado igual a soma do quadrado dos catetos. Então, x igual a 2 ao quadrado, x ao quadrado igual a 2 ao quadrado. Então, x igual a raiz de 2 ao quadrado, ou seja, x igual a raiz de 2. Perceba que esse A pode ser qualquer número real. Então, eu posso pegar o número 1 sendo A. Então, eu posso achar o segmento de reta que corresponde à raiz de 2, se eu dizer que A é igual a 1. Então, lá, vamos continuar construindo até chegar em raiz de 8. Então, com a mesma amplitude A, vou aqui achar o ponto que vai fazer 90 graus com esse ponto aqui, C, tá certo? Então, vou fazer essa mesma construção. Aumentar aqui meu semicírculo. 120 graus agora. E agora, 90. Então, eu acho a semi-reta que vai dar 90 graus com AC, beleza? Vou colocar aqui como bolinha. Então, perceba que aqui também foi a amplitude A. E aqui eu vou juntar e formar um triângulo retângulo, de novo. A gente sabe que aqui agora é A raiz de 2. Aqui a gente sabe que é A, quanto é a nossa hipotenusa. Então, vou chamar a nossa hipotenusa de Y. Então, Y ao quadrado igual a A ao quadrado mais A raiz de 2 ao quadrado. Isso é a mesma coisa que A ao quadrado mais A ao quadrado vezes 2. Isso é a mesma coisa que 3A ao quadrado. Então, Y é igual a raiz de 3A ao quadrado. Então, Y é igual a A raiz de 3. Então, agora eu descubro que essa hipotenusa aqui vale A raiz de 3. Confirmando, esse A pode ser qualquer número real. Então, se eu disser que A é 1, eu vou achar quanto equivale o segmento de reta que vale raiz de 3 só com a régua e o meu compasso. Então, vamos lá. Mesma coisa, amplitude ainda desse compasso A, tá certo, gente? Vou fazer aquele semicírculo de novo. Marcar 60 graus. Marcar 120 graus. E agora eu vou marcar 90 graus. Esse ponto, ó, duas linhas. Com esse ponto aqui, que eu vou chamar agora de D. Eu vou fazer um segmento de reta. E agora eu vou ligar a interseção desse segmento de reta com esse semicírculo, vou chamar de E. Então, aqui eu tenho outro triângulo retângulo que eu posso utilizar teorema de Pitágoras. E como eu sei que um dos catetos é justamente a amplitude A. E o outro é A raiz de 3.
Quem é a nossa hipotenusa? Vou chamar de Z agora. Z ao quadrado igual a ao quadrado, vou fazer mais rápido dessa vez, tá, gente? A ao quadrado mais a ao quadrado vezes 3. Isso é a mesma coisa que 4 ao quadrado. Então, Z igual a raiz de 4 ao quadrado, Z igual a 2 raiz de 4. Achamos agora o segmento de reta, que equivale a raiz de 4. Se A for 1, a gente acha agora quanto equivale raiz de 4, somente com régua e compasso. Então, a gente acha que a raiz de 4. Beleza, vamos fazer os mesmos passos que eu tô fazendo. Amplitude A, ponta cega em E, semicírculo, 60 graus, 120 graus. E agora, a interseção disso, juntando com E. Ó, 3 linhas aqui. E aqui eu vou chamar de F. Juntando A com F, traçando A a F, eu tenho outro triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo AFE. Um dos catetos vale A, como a gente já viu. Outro cateto vale a raiz de 3, quanto equivale a hipotenusa. Então, aqui eu vou chamar a hipotenusa da letra... Vou chamar a hipotenusa da letra W. Então, W quadrado, eu vou tirar isso daqui porque eu vou precisar de espaço. W quadrado igual a ao quadrado mais A ao quadrado vezes 4. Isso aqui é 5A ao quadrado. W é igual a raiz de 5A ao quadrado, que é a mesma coisa que a raiz de 5. Estou considerando as raízes positivas porque eu estou trabalhando com medidas de figuras planas. Então, aí, sei quem equivale essa hipotenusa, a raiz de 5. Descubro quem é agora raiz de 5. Fazer o mesmo passo. Traço semicírculo, 60 graus, 120 graus. Agora, vou achar 90 graus. Ó, 4 linhas. Ponto de interseção entre o semicírculo e a semirreta, FG. Vou traçar A a G. E agora, quem é a hipotenusa? Sabemos que esse cateto vale A, por causa que eu ainda não mexi em todo esse tempo a amplitude desse compasso. Então, eu vou chamar de T. Agora, essa hipotenusa, T ao quadrado igual a ao quadrado mais A ao quadrado vezes 5. Isso aqui é 6A ao quadrado. Então, T é igual a raiz de 6A ao quadrado. T é A raiz de 6. Lembrando, se eu considerar A 1, então vou achar o segmento de reta, que é raiz de 6, que é justamente o segmento de reta AG. Então, vou colocar aqui A raiz de 6. Vamos achar a raiz de 7, mesma construção. Uma semicircunferência aqui. Achei 60 graus. Achei 120 graus. Achar aqui a interseção para dar 90 graus. Achei aqui, ó, 5 linhas. Vamos ligar ó 5 linhas com G para fazer essa semirreta. Achei. Então, aqui eu vou considerar essa interseção aqui entre essa semicircunferência, esse segmento de reta de H. Vou ligar H com A, certo? Quem é essa hipotenusa desse H? Vamos lá? O ao quadrado, a gente sabe que aqui é o cateto A. Não mudei a amplitude. O outro cateto aqui é a raiz de 6, hipotenusa, U ao quadrado. O ao quadrado igual a ao quadrado mais A ao quadrado vezes 6. Isso aqui é 7A ao quadrado. U igual a raiz de 7A ao quadrado. U igual a raiz de 7. Achamos aqui o segmento de reta que vale a raiz de 7. Lembrando, se eu usar A como 1, eu acho o segmento de reta que vale raiz de 7. Ou seja, o segmento de reta HA. Vamos lá fazer
a última construção para achar quem é o segmento de reta que vale a raiz de 8. Então, aqui, fazendo uma semicircunferência, marco 60 graus, marco 120 graus, aqui eu marco o ponto médio, e aqui eu vou ligar O 6 linhas com H para fazer esse segmento de reta, HO 6 linhas, e a interseção entre esse semicírculo que eu criei vai ser HGHI, e eu vou ligar I com A, tá certo? Sempre ligando A no final. Então, eu sei que o cateto aqui é A, não mudei minha amplitude do meu compasso. Aqui é a raiz de 7. Então, quem é a nossa hipotenusa? Agora, a última. A última vai ser V. Então, V ao quadrado igual a ao quadrado mais A ao quadrado vezes 7. Isso é a mesma coisa que 8 ao quadrado. V igual a raiz de 8 ao quadrado. V é igual a raiz de 8. Então, aqui eu acho a raiz de 8 e a gente encontrou, usando compasso e régua, o segmento de reta que vale as raízes quadradas. Considerando A igual a 1, a gente acha o segmento de reta dessas raízes até 8. E se a gente continuar esse processo, vai achar infinitamente.